Que eu acho que tem sempre uma discussão muito, eu não sou especialista, nem mais economista, mas cada vez que ouço falar disso, vejo desde os franceses com uma visão muito protecionista a pretexto da industrialização, há um saudosismo do regresso ao passado da indústria que em Portugal, de facto, nunca isso muito a sério, até há umas preocupações sérias de excessiva deslocalização. Mas a mim também me parece que é óbvio que nós não voltaremos mais a uma economia centrada na indústria e, pelo contrário, uma economia centrada nos serviços pode ser uma vantagem para Portugal, porque, à partida, estamos a falar de algo que requer, logo e de imediato, menos dimensão de capital. No passado, de facto, construir uma grande fábrica, quando nos tempos da CUF, construíram as grandes fábricas de ácido sulfúrico, de adubos, etc. E tudo isso significava dimensões de capital, de financiamentos de longo prazo, do Banco Mundial, do BEI, etc., que de facto só tornava possível num país com a nossa dimensão, ou algumas empresas, ou apenas uma, de facto, terem o acesso a essa possibilidade. Enquanto que, obviamente, na dimensão dos serviços, em muitos casos, o que acontece é que, com pequenas dimensões de capital financeiro, mas com muito capital intelectual, é possível, em caso que seja praticamente garantido, nós darmos cartas numa escala mais global e podermos posicionar-nos nessa escala global, numa dimensão competitiva, interpares com outros players. Isso também, efetivamente, a dimensão tecnológica e a capacidade de colocação de produtos e serviços à escala global de forma instantânea, a possibilidade de acesso instantâneo a todo o mercado potencial, se for possível, por essa via e portanto, se darmos, e aos portugueses, obviamente, uma outra capacidade de estar, que há uns anos, como não há muitos, e às vezes é bom pôr isso em perspectiva, exatamente quando nós temos visões mais pessimistas da situação atual, há muitos anos, de facto, o proteccionismo num país como Portugal era bem bom, há 30 ou 30 anos, mais do que isso. Como leitor, lembro-me de andar a conferir as faturas do despachante com todos os BRIs, os registros de importação e exportação e as taxas aduaneiras, e isso, de facto, era um pesadelo. As coisas mudaram muito, eu penso que, de facto, mudaram numa boa direção, há problemas, há dramas, e obviamente que aqui a questão, depois, daquilo que tem a função aqui, é saber o que é que o Estado tem a fazer nesta matéria. A melhor política nesta matéria é, acima de tudo, naquilo que compete ao Estado, criar condições eventualmente mais favoráveis, mas sem ter posições apriorísticas de discriminação ou de setores, ou de áreas, ou de economias, ou de destinos. Porque, na realidade, como foi dito, de modo geral, um bom projeto tanto pode estar no setor tradicional, num país que se considera secundário, como o contrário. E, efetivamente, cada caso é um caso, cada empresário, tal como cada um de nós, é um caso. Não há duas duplicações da mesma realidade e todos nós, enquanto tal, temos essa solidão da decisão, quer enquanto empresários, quer enquanto indivíduos. Pode ler muita coisa, pode ler muitos manuais, pode tirar 20 em todas as cadeiras, mas efetivamente pode ter muita experiência, mas há uma solidão a cada momento da decisão e é isso que vai fazendo de facto a realidade e o percurso de cada um de nós e o percurso das empresas. Quer dizer, não há a partir de um destino, como nunca digo nisso, e penso que de facto é difícil aceitar isso, um destino pré-determinado que determina a linha de conduta de cada um de nós. Eu, nas minhas funções de secretário de Estado da Economia há 10 anos atrás, e nunca me esqueço disso, uma vez fui visitar uma fábrica de chouriços e enchidos ali para a zona de Severo do Volga, de um empresário que, a essa época, portanto, construiu a fábrica, tinha imenso sucesso, exportava já para muitos países e, basicamente, era o grande empregador dessa zona. E ele contava a história da vida dele, não é? Foi um homem que veio de Angola, por nada, e chegou a Portugal, basicamente sem nada. E durante 10 ou 15 anos, basicamente o que ele fazia era vender fruta no Algarve, no mercado do Algarve, e ia 3 vezes por semana ao mercado abastecedor de Madrid comprar fruta, porque de facto era mais barata, e saía às 2 ou 3 da manhã de Portugal e fazia este percurso sistematicamente
de forma repetitiva, foi acumulando algum capital. E depois chegou onde chegou. Quando nós vemos um empresário de sucesso nesse momento, de facto, parece-nos uma coisa óbvia, fácil, evidente. Mas eu sempre me interroguei a mim próprio a força de vontade que é preciso ter para, de forma consistente, durante tanto tempo, fazer este percurso incerto quanto ao futuro e a ter alguma abnegação e de humildade pessoal de calculariar permanentemente este percurso, tendo vindo da Angola, provavelmente, uma vida bastante mais vantajosa e não ter desistido no caminho. Portanto, há de facto isso que é determinante. E depois a função do Estado nesta matéria é tentar, de facto, acima de tudo, não estorvar, e provavelmente o que faz mais é estorvar do que propriamente ajudar, nomeadamente quando define políticas, prioridades, e nomeadamente quando cobra impostos, da forma como cobra, mas isso, enfim, é outra discussão. Naquilo que são as minhas funções, têm sido as minhas funções até agora, enquanto gestor do Compete e, portanto, gestor dos sistemas de incentivos de apoio às empresas. Como sabemos, são sistemas que a própria União Europeia desenvolveu com o objetivo de facilitar mecanismos de ajustamento, atender para a média, digamos assim, e, portanto, criar, digamos, um efeito de minimização do impacto desfavorável à abertura das fronteiras. Como o professor das Neves já disse, provavelmente esse dinheiro fácil. Eu penso que é sempre assim, não é? Quer no dinheiro público, quer no dinheiro privado, vimos a crise dos últimos 10 anos, que em larga medida foi exatamente essa percepção do dinheiro fácil. Isto está muito barato e, portanto, sem risco, dá sempre mau resultado, porque cria uma atitude de acumulação e de excesso. Mas eu penso que, independentemente dessas considerações, tem havido uma preocupação crescente e também uma correção nesta matéria que vai no sentido, por um lado, na vertente, obviamente, orientada para as empresas, que é uma das vertentes de estudos comunitários, nomeadamente as infraestruturas, o funcional europeu, etc., e continuamente vai a falar, de tentar, acima de tudo, selecionar projetos de uma forma, digamos, neutra, impondo critérios transversais e dando, acima de tudo, importância às iniciativas que tenham a ver com fatores que aumentem a qualidade das empresas quanto ao tipo de recursos que utilizam, quer recursos humanos, quer recursos tecnológicos, e que promovam a capacidade de presença dessas empresas nos mercados internacionais. Nós temos desse ponto de vista, uma preocupação, de facto, geral, que é incentivar a dimensão internacional das empresas. Não é apenas incentivar as exportações, porque por vezes há aí alguma confusão nessa matéria, é efetivamente incentivar os setores dos bens e serviços que estão em concorrência, os chamados bens e serviços transacionários. Portanto, não se apoia apenas empresas exportadoras, apoiam-se empresas que estão em áreas não protegidas. Isto é, as telecomunicações, construção civil, restauração, não são objeto de apoio exatamente porque são setores que têm relativamente um mercado cativo. E temos procurado, desse ponto de vista, introduzir mecanismos que incentivem essa inovação. Por um lado, estimulando uma coisa que é um desafio português, mas é tudo europeu, que é a grande despesa que tem havido na área da investigação e desenvolvimento e os poucos resultados práticos que essa despesa tem gerado do ponto de vista da liderança do mercado. Há umas estatísticas, há uma cheia de cor, mas genericamente falando, a Europa é o bloco económico com mais patentes registadas e é líder nessa matéria, mas depois, quando se trata da liderança de produtos, de empresas, etc., perde para os Estados Unidos e para o Japão. E isso é sempre um tema discutido em termos de políticas públicas, porque, de facto, apesar da grande despesa nestas matérias, o resultado prático não acontece. Eu acho que há aqui um problema que é, efetivamente, nós ainda termos o esforço de investigação e desenvolvimento pouco determinado pela procura e muito determinado ainda pela oferta. De facto, a dimensão de investigação sustentada numa lógica de autoalimentação ainda é significativa e, portanto, ela não tem uma utilização prática que deveria ter, sendo que também, naturalmente, a dimensão americana tem outras variáveis associadas à grande diversidade de fontes de capital e de tipologia de investidores, que, sendo mais avesso ao risco em certos segmentos, também torna mais fácil mecanismos de aposta em projetos de maior incerteza de retorno e, portanto, isso também muitas vezes leva a que
certo tipo de apostas em investigação e desenvolvimento, áreas novas de desenvolvimento que tenham mais capital para ser testadas do que na Europa. Nós, à nossa dimensão, que evidentemente é uma dimensão pequena, temos procurado incentivar mecanismos que levem a casar o esforço das áreas tecnológicas de investigação com projetos empresariais. É uma das frentes em que trabalhamos. Há uma outra dimensão, que é a dimensão da internacionalização, em que, de facto, do ponto de vista das iniciativas, temos procurado, acima de tudo, garantir que haja ações não individualizadas, mas conjuntas. É óbvio que, sendo nós um país pequeno, tendo as nossas empresas, de modo geral, uma idade média relativamente pequena, nomeadamente naquilo que tem a ver com a acumulação de capital, porque resultaram, grande parte delas, num período relativamente recente da economia portuguesa. Nós temos aqui um problema de dimensão que, na escala global, quer queremos, quer não, é importante. Apostar numa presença permanente em mercados globais de grande dimensão, concorrer com outros produtos análogos, sucedâneos, obviamente que implica um esforço que as empresas de dimensão dificilmente conseguirão. Aí nós temos procurado fazer ações que promovam a marca de produto português na dimensão da qualidade. Há setores como o setor da cortiça, do calçado, dos têxteis, agora mais da cerâmica também, que nós começamos a ver que aquela visão também que a certa altura aconteceu de desprezar os produtos tradicionais em favor de tecnologia, se tem vindo a substituir, percebendo que em larga medida a tecnologia tende a ser um instrumento de transformação e de inovação que pode ser utilizado em qualquer setor e não é, na maior parte dos casos, um fim em si, pode ser também um negócio, como é óbvio, um grande negócio, mas para a maior parte dos setores a tecnologia é um meio que pode ser um instrumento fundamental de aceleração de transformação e de inovação. Até há uns anos, uma das empresas mais inovadoras dos Estados Unidos era a Walmart, basicamente porque repensou toda a cadeia logística de gestão logística e fê-lo, ou conseguiu fazê-lo, porque utilizou instrumentos de tecnologia que passaram a existir. Mas era um setor tradicional, mercearia, basicamente, não é provavelmente um setor de laboratórios ou tecnologia per se. Uma outra dimensão onde temos trabalhado é a dimensão da capitalização das empresas, que obviamente é um tema muito discutido, não será aqui, igualmente nesta minha intervenção inicial e talvez também no debate, um momento e oportuno e adequado para discutir se há falta de dinheiro, se não há falta de dinheiro, se o custo de capital é caro ou não é. Evidentemente que o custo de capital é caro à partida para o país, em mercê da situação em que nós estamos. Nós temos, de facto, um custo, um risco soberano que aumentou substancialmente por justa posição à situação anterior à crise que se iniciou em 2008 e que se deu em 2011. Mas, independentemente disso, o que me parece evidente é que há dimensões, não tanto na componente da dívida, que têm que ser tratadas. Isso passa exatamente pelos esforços ao nível das dimensões do reforço de capitais próprios das empresas. Nós temos, pelas razões que eu já referi anteriormente, de acumulação de capital muito recente, temos efetivamente uma debilidade de capital em muitas empresas forte, debilidade quanto ao mix de capital próprio e capital alheio e debilidade quanto à maturidade desse capital. Até muito recentemente, ou agora, não é? Mas mesmo no período da fluência de capital, em que havia dinheiro fácil, a maior parte das empresas continua a financiar-se com dívida de curto prazo, contas correntes calcionadas, overdrafts, na suposição que isso era uma coisa, um rollover permanente e, portanto, ter acesso a um custo de dinheiro muito curto prazo, terem para zero, era algo muito preferível a pagar um pouco mais, mas estabilizar uma dívida de muito longo prazo. E, portanto, isso criou muitas debilidades que, obviamente, vieram ao de cima da crise, não é? Como diz o Warren Buffett, quando a maré baixa e que se veio aos rochedos, foi um pouco isso que aconteceu. Em termos de políticas públicas, o que se está a fazer é, acima de tudo, estimular formas de reforço de capital. É uma área que não é simples. Nós, por exemplo, é a área de fundos comunitários, curiosamente, em que o nível de discussão é o mais baixo. Para vos dar uma ideia, nós na área dos incentivos às empresas temos um grau de execução até finais de 2013 a tender para 65%. Na área da chamada engenharia financeira, que é a componente de funding que suporta investimentos em capital das empresas e em capital de risco, temos uma taxa de execução de 40%. E na primeira temos 2 mil milhões de incentivos disponíveis e na última temos 200 milhões de euros de incentivos. Portanto,
há aqui um tema que não está resolvido, e aí, mais uma vez, eu acho que ele a ser resolvido tem que ser resolvido pelos empresários, por quem pode, de facto, encontrar soluções para tirar proveito daquilo que é o capital disponível. Pode-se, de facto, desenvolver muitas soluções de engenharia financeira, mas elas só têm utilidade se corresponderem aos anseios que estão do outro lado, sendo, como é óbvio, o acesso a dinheiro fácil e barato terminou. Não parece que nos tempos mais próximos seja possível voltar a esse tipo de ciclo, e também me parece que será bom que não voltemos, embora, como já foi referido, as experiências repetem-se ao longo do tempo e a memória, desse ponto de vista, também se vai desvanecendo com as gerações. Mas, nas dimensões que nós temos, há de facto essa preocupação. O tema do empreendedorismo é um tema que também consta do título desta intervenção, desta conferência. Nessa matéria, enfim, o empreendedorismo consta de um tema muito falado e badalado, evidentemente que os empresários são empreendedores desse ponto de vista. Eu costumo dizer que todos nós, desde que nascemos, somos empreendedores, de outra forma não chegamos muito longe, porque temos de facto de lutar por sobreviver e, portanto, uma empresa também, ao fim e ao cabo, luta permanentemente por sobreviver. Não é? Alguém diz que o custo de capital é o custo de permanecer no negócio, e é aquilo mínimo que se tem que garantir para a empresa não falir. E, portanto, quem não empreende não tem futuro, e, portanto, os empreendedores são uma realidade indispensável de qualquer economia, sendo que, obviamente, há, a meu ver, uma nova realidade, que é uma geração de gente jovem, uma geração que não é a minha. Quando eu terminei o curso em 79, nessa altura, e trabalhava, tirei o curso à noite, e as opções, de modo geral, de emprego que tínhamos era dar aulas e pouco mais, não é? As coisas mudaram radicalmente, como é óbvio, mas gente que tirasse um curso e pensasse em dedicar-se a um projeto empresarial próprio era muito pouco frequente. E agora nós vamos à Católica, à Universidade Nova, a todo lado, e temos, de facto, seja por necessidade, seja por iniciativa própria, temos centenas de jovens altamente estimulados a olhar para a possibilidade de fazer o seu negócio, que não têm fronteiras como nós tínhamos. Nós faríamos ali a Espanha, tínhamos que pagar a taxa militar até, não é? E esta gente não tem fronteiras, não é? Quer dizer, pega no avião, vai a fim de semana, seja onde for, no EasyJet e paga euros, tem acesso à net, mobiliza fundos da Califórnia, seja de onde for. E eu acho que há aqui, desse ponto de vista, aquilo que nós temos no qualquer disso, quase que uma já revolução silenciosa. Nós andamos na nossa geração muito agitados com coisas mais radicais e transformação do sistema político, não é? Que felizmente não deram em nada, porque senão seria mal para todos nós. E estas gerações mais recentes têm uma atitude revolucionária também quanto à forma de estar na vida. Pode ser uma atitude mais incerta em termos de emprego, mas é uma atitude mais criativa e mais geradora de valor. E, portanto, esse empreendedorismo de uma geração nova, eu acho que tem que ter necessariamente resultados práticos para o país. Nós vamos ter, daqui a uns anos, muito mais gente disseminada pelo mundo e, portanto, com essa capacidade que nós temos de rapidamente nos adaptarmos e respondermos com uma percepção fantástica àquilo que são os desafios e a experiência prova, mesmo no caso de Portugal, que em muitos casos as empresas estrangeiras no nosso país são, de facto, empresas em que os portugueses trabalham melhor do que as suas congêneres lá fora. E eu acho que é exatamente porque, de modo geral, conseguem combinar uma boa liderança, uma visão clara do que há a fazer, com essa capacidade portuguesa de adaptação e de responder aos impulsos que nos estão dados. Nós temos, de facto, um impulso exterior para nos adaptarmos ao público que estamos a viver agora, mas eu acho que, no final, com bons resultados. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Lidalves, pela sua excelente apresentação e por ter aceito o convite. Acho que ficamos com mais algumas pistas. É importante ter a visão da experiência de quem tem estado à frente do programa Compete e também assumiu responsabilidades governamentais nesta área. Resta só dizer que esta não é propriamente uma região que era uma coisa que falávamos há pouco, de saudosismo industrial, porque aqui é o contrário. Nós pensamos o futuro da indústria, porque somos uma região um bocadinho dispar do resto do país, uma vez que somos muito intensivos do ponto de vista industrial, e essa industrialização está a centrar-se na área em atividades intensivas em conhecimento, e acho que isso é muito importante. Como se vê, por exemplo, pelo número de patentes per capita que nós temos aqui, e inclusive muitas vindas do IPL,
e que muitas vezes dão origem a negócios ou são aproveitadas nesse sentido. Bem, passaria a apresentar o nosso último convidado, que já está connosco, o Dr. José Gomes Ferreira, que é licenciado em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. É, desde há muitos anos, jornalista, tendo trabalhado na revista Classe, na Rádio TSF, foi jornalista e subeditor de Economia do Jornal Público, é jornalista da SIC desde 92, editor de Economia da SIC desde 98 e subdiretor de Informação da SIC desde 2001. É também o autor de alguns livros, sendo que um dos mais recentes é o meu programa de governo, penso que será conhecido por muitos dos presentes. Passaria-lhe então a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Posso falar ali no... Pode, força. Obrigado. Boa noite a todos. Eu, assim, se vocês virem que a minha sinalética pessoal começa a falhar, começam logo a perceber se eu estou a mentir ou não. Portanto, assim é muito mais fácil. Mas eu gosto de falar com as pessoas, enfim, eu repito, é uma questão de ver bem quem é os interlocutores e acho que podemos ganhar com essa eficácia de comunicação. E peço desde já desculpa de ter chegado tarde. Eu saí no meio de um turbilhão de informação, como imaginam, que é a vida de uma redação. E por isso mesmo tenho uma desvantagem. Eu não ouvi o professor, não ouvi a comunicação nenhuma parte da comunicação do professor César das Neves e boa parte da comunicação do Dr. Franklin Alves. De qualquer forma, a vitória está elevada e eu agora tenho que corresponder, pelo menos em parte, às expectativas. Vou fazer essa exigência a mim mesmo, dizendo desde já que pode um jornalista como Alfetti acrescentar a quem sabe, a quem estudou o país há muitos anos e a quem tem responsabilidades regulativas e tem responsabilidades de uma coisa muito importante, que é distribuir o dinheiro disponível. Quantos erros nós fizemos até agora? E agora há que distribuir bem o dinheiro, porque as oportunidades não são muitas. Eu queria falar, às vezes, ou muitas vezes, venho a falar de economia e de finanças e de fiscalidade. Como disse, sou um curioso, não sou licenciado nesta área, apenas na comunicação social, mas tento perceber estas realidades e eu, neste momento, estou por mim a falar mais sobre psicologia social do que economia. Quero dizer com isto o seguinte: nós somos um país bipolar. Tão depressa estamos numa euforia, que é uma coisa impressionante, como caímos numa depressão, e estamos nestes ciclos, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Isto parece que não tem muito a ver com a economia e tem tudo a ver. Tudo. Porque é a diferença entre nós termos um bocadinho mais de estabilidade emocional e termos um país sustentável e andarmos nesta instabilidade emocional permanente de curto, médio e longo prazo e nunca mais assentarmos cabeça e olharmos em frente e criarmos estabilidade para nós, como investidores, e os que vêm de fora poderem investir e esperar no retorno do investimento. Portanto, isto já nem é só a economia, já não é só finança, é psicologia social e é política, pura política, aquilo que nós enfrentamos como desafio, por reconstruir Portugal, qualificação e competitividade regional, isto é pura política, é tudo uma questão de opções. E é nesse domínio que temos que pôr as coisas. E quantos erros foram feitos em política e quantos podíamos todos ter evitado. Costumo sempre dizer uns mais culpados que outros, mas em geral todos somos culpados, pelo menos pela indiferença do que estava a acontecer, em relação ao que estava a acontecer. Bom, eu trabalho numa redação e tenho sempre o cuidado nestas conversas de ligar as coisas à atualidade. Trouxe 4 notícias para a nossa conversa que passo para referir brevemente, apenas nos títulos, nos ruídos, como nós podemos dizer na nossa linguagem. Primeira, juros da dívida portuguesa continuam a cair, é de hoje, 14,21. Embora a ritmo mais lento, as quedas das taxas de juros associadas à dívida nacional continuam no mercado secundário a cair, portanto as quedas continuam a ajustar-se, isto mediante se Portugal emitir dívida a curto prazo no mercado primário. Depois, uma coisa assim muito interessante, vinda de fora, nós gostamos sempre muito de ouvir o que vem de fora. Portugal é um milagre económico da Península Ibérica, diz um banco alemão. Portugal e não a Espanha é a maior surpresa positiva na periferia da zona euro, diz o Commerce Bank, não é um banco qualquer. Estas coisas são importantes, são muito importantes, nós ouvimos isto.
O Banco Alemão está confiante em relação às perspectivas económicas e acredita que o país não necessitará de uma segunda chance. Portanto, já são duas notícias bem interessantes. Eu, o meu mau feitio jornalista, que gosta de dizer aquilo que pensa, correndo às vezes o risco de ser interpretado de uma vista partidária ou de matriz ideológica, digo, isto são mais uma série de sinais positivos. Então, quer dizer que isto da austeridade dá um certo resultado. Então, aqueles senhores que andavam a dizer e continuam a dizer que a austeridade não dá resultado nenhum, começam a perder terreno. Pois é, estes indicadores todos de baixa relativa do desemprego, de solicitações à indústria, de turismo a melhorar, de juros a cair, de referências do exterior a dizer que até podemos escapar desta e voltar a crescer, isto é bastante do ponto de vista da política partidária. Não dá jeito nenhum a certas matrizes, como nós sabemos. E eu digo isto à terceira notícia, que é: esta é da Reuters, vem em inglês, e é feita ao início da tarde, aliás, já é quase meio tarde, a partir da célebre conferência de imprensa do Sr. Hollande, está muito preocupado e muito nervoso, do ar ferro, a segunda mulher foi para o hospital, enfim. Bom, o homem era uma conferência de imprensa onde não quis falar dessa situação. Isto também é política, essas decisões acabam por ser política. Enfim, com alguma ironia eu estou a dizer. Mas ele dá uma conferência de imprensa onde diz o seguinte: a França vai cortar 50 bilhões, portanto, bilhão em inglês, a nossa expressão, milhares de milhões de euros, na despesa, em spending, em 2015 a 2017. E em 2014 vai poupar 15 bilhões, portanto 15 mil milhões. Então, e agora pergunto eu, mas espera aí, mas este não era o homem que ia contratar professores, que ganhou as eleições com um discurso contra a austeridade e que até queria aplicar um imposto de 75% sobre as fortunas? Será a mesma pessoa? Tem o mesmo nome, portanto tem a mesma cara. Eu não sei, mas estas coisas dão uma volta muito grande na sua vida. E, portanto, eu queria dizer o seguinte: eu, como observador, já disse que não sou economista, aprecio muito os economistas, que têm uma noção muito mais técnica, dos ingleses, destas coisas, mas enfim, eu ouso dar algumas opiniões e dizer assim: não percamos nunca o sentido das proporções. Porque é uma coisa que também tem a ver com a estabilidade emocional do que falar. E o que nós fizemos foi perder o sentido das proporções. De tal maneira que nós assistimos à aplicação de dinheiro com projetos que aparentemente iriam dinamizar a economia e que foram esbanjar de dinheiro para interesses que já lá vamos falar deles. E depois assistimos a duplicar o acelerador da dívida pública a partir de 2005. Foram feitas muitas asneiras no fundo dos PSD e CDS, obviamente, mas em 2005 o acelerador vai para o dobro da velocidade. Vemos a dívida a crescer ao ritmo infernal. E agora o que é que nós assistimos? Uns senhores a dizerem assim: não, estes tipos é que são os culpados que fizeram subir a dívida, vejam, a dívida está a subir. E depois dizem também: não, estes senhores é que são os culpados porque havia uns contratos de solo, mas eles não os quiseram resolver. Mas espera aí, as proporções estão bem postas nestas questões. Temos que andou 20 anos a fazer dívida e acelerou brutalmente nos últimos 7 anos. É tão culpado como estes que vieram agora tentar resolver. Como eu costumo usar a expressão, para alguns que já ouviram, peço desculpa da repetição, mas isto é como o sócio-gerente da empresa que andou 20 anos a caminhar para Paris para ir às compras e para banhar meio de férias e a meter os carros de luz nas contas da empresa, que levou para a pré-falência, e agora há uma administrador judicial que tenta satisfazer os credores e a empresa tem uma viabilidade para pagar os credores. Então o administrador judicial é que é o culpado da situação anterior. Eu acho que esta questão, que é tão simples, nem é preciso dar uma universidade para cultivar, que é o sentido das proporções e o bom senso, deve continuar a imperar, para nós termos um país mais estável, porque é dessa estabilidade que precisamos. E agora, já citei 3 notícias, vou citar a 4ª notícia, que não é de hoje, é de ontem, um senhor chamado Al Gore, candidato à presidência americana, que, como sabemos, não é um modelo de coerência, porque andou a dizer que o homem dava cabo do ambiente, essas coisas todas, e depois um dia descobriu-se que ele vivia numa mansão que gasta 12 vezes a energia de uma casa normal. Portanto, não pega feito nada, fazia aquilo diferente daquilo que pregava. Mas disse uma coisa, e eu vou citá-lo aqui, porque ele disse e ganha uma proporção muito grande, disse uma coisa que é bem verdade.
é que o capitalismo tinha um pacto com a democracia representativa. E conviviam os dois, em benefício mútuo. O capitalismo criava riqueza, a democracia distribuindo alguma riqueza, e funcionava. E o que é que aconteceu nos últimos anos, a não dizer nas últimas décadas, 2 décadas? É que o capitalismo financeiro traiu este pacto, traiu, e fez cristalizar e popularizar a receita em poucos povos. E assistimos, no caso americano, àquilo que existia nos anos 20, que era 1% dos americanos tinha 20% da riqueza dos ricos. Depois, nos anos 50, a inflação tornou-se diferente e 1% dos americanos tinha apenas 10 ou 11% da riqueza dos ricos. E agora voltaram a ter 24%. E o que se viu a seguir aos anos 20 foi uma coisa muito feia. E se continuarem como estão agora, se calhar vai dar outra coisa muito feia. E, portanto, nós temos que pensar muito nestas realidades. O capitalismo tinha um pacto com a democracia representativa e deu cabo dele. Traiu este pacto. E estas coisas parece que são assim muito distantes da nossa realidade e não são. Não são, porque na minha modesta opinião, isto aconteceu em Portugal. Quando os banqueiros dizem que não fizeram as neiras a investir nos produtos tóxicos, é verdade, não fizeram esse tipo de neiras. Mas fizeram exatamente esta traição. Esta traição que foi traída a democracia representativa. Juntaram-se com alguns políticos irresponsáveis e desataram a fazer negócios que nos prejudicam a todos. E se tivermos algum tempo, eu não sei. Eu quando me entusiasmo muita gente, eu próprio também faço moderação de debates, não sabe, depois, quando a pessoa está a falar destas coisas, entusiasma-se. Bom, mas isso aconteceu em Portugal. E aconteceu de forma a que todos nós sabemos que estamos agora a pagar esses excessos, e não sei se conseguiremos pagá-los, boa parte deles, estamos a pagar esses excessos em áreas que prejudicam diretamente aquilo que nós queremos ganhar, que é a competitividade, que é reconstruir Portugal com mais num tecido empresarial sólido e numa malha social bem composta. E prejudicam de tal maneira que nós, e já me ouviram falar disto, mas eu não quero mais falar destas coisas, nós temos um país que paga as telecomunicações, imagina, que é um daqueles setores em que nos dizem assim, há concorrência, não é verdade, há muita concorrência. E depois vem um novo presidente da Autoridade da Concorrência, discretamente faz-se no relatório, está lá na página da Autoridade da Concorrência, para toda a gente ver, devíamos todos nós cidadãos ver aquilo. Está lá um relatório sobre telecomunicações que diz assim, em Portugal, as telecomunicações novas, os pacotes, os minutos, os 30 minutos, os 100 minutos, os 1000 minutos, anda tudo pelos 20, 30, 40, 50% acima da média europeia. E eu pergunto assim, mas afinal, que país é este? Então andam enganados, afinal, estes senhores, que eu encontro muitas vezes, em conferências, em blogs, em todas essas conferências, e os banqueiros que lhe dão crédito e que fazem os negócios com eles, andam sempre a dizer, temos que pensar ao próprio box. Temos que pensar que é preciso concorrência e que é preciso liberalismo. E depois eles são os primeiros a trair o liberalismo. Desculpa, não, quer dizer, estas questões têm que se pôr todas sobre a mesa. Este é um exemplo. Mas há outros. O leque de exemplos é tão grande que nos faz pensar que país é este que temos aqui. Na energia, vocês já ouviram falar muitas vezes sobre isto. Eu não me canso de dizer, é de tal maneira complicado que as famílias portuguesas que pagam a eletricidade a 185 euros por megawatt-hora são espoliadas. Aquela construção do mercado da energia, da produção e da distribuição de energia, é uma ficção que é tudo menos concorrência. Uma ficção autêntica. Nós olhamos para outras realidades económicas com operadores que esses sim fizeram concorrência entre si, foram desafiadores, challengers, que são, por exemplo, a grande distribuição. E eles, quando eram challengers, eram liberais. E ainda mantêm esses princípios. Mas a verdade é que depois, tornando-se mainstream, tendo o seu negócio já estabilizado, o que é que eles fazem? Esmagam a produção. E, portanto, assistimos, eu uso o exemplo da tonelada de maçãs, quem já ouviu, peço desculpa, algumas pessoas se calhar não ouviram, sempre o exemplo que é, para um produtor vender uma tonelada de maçãs no hipermercado, tem que fornecer tantas as maçãs quantas as necessárias para o hipermercado faturar por uma tonelada de maçãs. O que significa que o produtor às vezes tem que lá pôr 2 toneladas.
porque tem que ir, para faturar por 1000 toneladas, tem que pôr 2000. Porquê? Porque tem que fornecer o suficiente para as quebras, para as promoções, para os descontos, para tudo. E, portanto, isto é uma situação que beneficia largamente uma das partes e a outra não. Isto é um exemplo que se multiplica por muito. E nós vemos muitos produtores a queixar-se e passa-se um fenómeno. Eu posso falar, porque sou jornalista e não só, e digo trabalho jornalistas, e vamos ter muitos testemunhos destes, todas as semanas. Só temos um problema editorial, que é nós não podemos dizer isto em relação a casos concretos, porque ninguém aparece a titular. Porquê? Porque tem receio. Esta é a realidade deste país. E, portanto, nós jornalistas que somos pagos para falar destas coisas, falamos e falaremos sempre. Eu não tenho dúvidas de que o nosso país precisa de ser muito mais bem orientado, no sentido de que os mercados aparentemente concorrenciais sejam desbloqueados. E, portanto, aquilo que foi a política até agora, na sequência da intervenção do Programa de Assistência Financeira, que é para resolver o problema financeiro do Estado, tem que ter uma vertente que é para resolver estas questões. A austeridade não deve ser só para resolver o problema do déficit, deve ser também para reorientar a economia e para reduzir a parte artificial da economia, que por um lado não era sustentável, porque era fomentada com gastos exagerados do Estado, e ao lado disso tem que haver verdadeiras reformas estruturais. E essas reformas estruturais passam pelo desbloqueamento destes mercados de que falamos. Este desbloqueamento não é tão fácil de fazer como parece. As discussões nós tentamos introduzir na sociedade portuguesa sobre, por exemplo, o mercado de energia, esbarram um problema que é a complexidade dos temas leva a que muita gente desista de perceber. E isso favorece quem quer viver nesta vida de mercados protegidos. É muito cómodo. E quem está nesses negócios a cobrar mais do que devia, conta com essa inércia. Nós, jornalistas que somos pagos para estudar estas coisas, temos o dever de ir até ao fundo. E o que é que nós vemos? Vemos que a discussão em Portugal é quase incipiente, tentamos aprofundá-la, não é fácil. Em Espanha, já há ventos de mudança muito fortes. Ainda que há dias houve uma notícia de que o mercado de spot de energia, que é outra ficção, é uma verdadeira ficção, as empresas produzem as produtoras, depois vendem no mercado, que é para os cidadãos verem, que é baixo, mas depois ele nunca se reflete no produto final, depois o produto final é vendido altamente subsidiado. Só para ter uma proporção, nós em Portugal as famílias pagam 185 euros o megawatt-hora a eletricidade e o mercado spot anda nos 50 megawatts-hora. E, portanto, vejam a disparidade que vai nisto tudo. E a diferença é a alta subsidiação de tudo que é eólicas, fotovoltaicas, biomassas e essas coisas todas. E uma margem elevadíssima de lucro, coisa contra a qual eu não sou contra o lucro. Mas quando os lucros são à custa de uma sociedade toda e esmagam as empresas, sobretudo as pequenas e médias e as famílias, já chega. Temos de dizer que já chega. E esta discussão sobre isto é complicada, mas em países pequenos, eu costumo também falar destas questões, retendo-as a questão de dimensão. Em países pequenos é muito mais difícil mexer nestas coisas. Em Espanha está a mexer, e tal e conforme até me surpreende. Houve aqui há dias um lançamento de uma investigação sobre o mercado spot. Porque de repente o mercado spot subiu. Porquê? Alguém fez subir. Os operadores devem ter... Enfim, às vezes estas coisas passam sempre nos almoços ao fim de semana, devem ter feito uma coisa de combustível. E aquilo subiu de repente. E ficou-se desconfiança. Afinal, isto está a subir porquê? Porquê? Porque o governo espanhol, entretanto, chamou-os todos e disse que meus meninos temos que cortar os subsídios todos porque o país não aguenta isto. Já vai em 20 e tal mil milhões de euros o déficit tarifário em Portugal. Disseram-nos que ia baixar e voltou a subir, está nos 4 mil milhões outra vez. Isto é de tal maneira grave. Portugal é o país que tem um conjunto de leis que dizem assim: quando os produtores venderem menos eletricidade, porque o mercado baixou, o produtor tem o direito de se ressarcir da perda e, portanto, pode aumentar o preço. Isto é mercado, isto é liberalismo, isto é uma mentira. E agora toco uma parte que é o que foi o início da nossa conversa. Estas coisas não surgem por acaso. Este tipo de negócios não é feito porque os empresários decidem fazê-lo. Este tipo de negócios foi feito porque o legislador deixou. Muitas vezes eu, nas minhas conversas e sobre estas coisas, me perguntam assim: então, mas
Houve negócios que prejudicam o país todo e ninguém investiga, ninguém pune. E a resposta é simplesmente não. Pela primeira vez na história de Portugal, na história contemporânea de Portugal, esta corrupção de Estado tem um problema. É todo legal. Isto foi tudo feito de forma legal. E agora eu ouso dizer uma coisa que se calhar vai fazer sucesso de verdade, se nesta sala, mas eu ouso dizer. Isto não foi feito só porque alguém fez arroz no Parlamento. Não sou muito bem. Primeiro, puseram um procurador a seu jeito na Procuradoria. Depois influenciaram uma decisão de uma eleição do Presidente Supremo. Depois foram ao Parlamento, já tinham uma maioria, foram ao Parlamento, legislaram tudo o que tinham para legislar. E depois fizeram um negócio depois. E nós agora pagamos. Isto tem a ver com a energia, já falei da energia, já falei do enquadramento do setor, mas também temos de falar de tudo o que são negócios em parceria. Eu não vou entrar em pormenor, porque já conhecem este dossiê, mas que são os negócios da nossa desgraça. Vamos ter que os pagar durante 40 anos, com estudos de viabilidade e de tráfego e de outras coisas que foram feitas pelos próprios concorrentes. E tudo isto existiu. E tudo isto foi feito porque foi aprovado no Parlamento e tinha um enquadramento para não se investigar. Eu, quando vinha para cá, fui convidado por uns senhores do Ministério Público para falar sobre economia paralela e sobre o impacto da falta de capacidade de investigação de certa economia. E disse que isto é pá, você pode ter os meios todos, mas vocês agora fazem o quê? Agora não vai por aí, agora é por outro lado. Agora temos decisivamente que influenciar o processo legislativo para que estas coisas mudem. Porque o desafio que temos pela frente não é só um desafio de resolver o problema das finanças públicas e ficar à espera que a competitividade na economia apareça e que os constrangimentos, aquelas desvantagens competitivas que nós temos, se resolvam por si só. Elas não se resolvem por si só. E o meu receio maior, neste momento, e por isso não me canso de fazer esta pedagogia que é de cidadania, antes de mais, é que a Troika vai-se embora e não se resolve estes constrangimentos que falar. Isso é o meu maior receio. E não deviam ir-se embora sem obrigar a que estas coisas mudassem. Eu acho que nós todos devíamos exigir isso. O papel da comunicação social nestas questões é um papel que muitas vezes as deixa de lado, volto a dizer. Esta aparente complexidade, e a real complexidade destes dossiês, leva a que muitas vezes isto não seja atrativo para os debates em televisão, as reportagens e os comentários. No entanto, se nós quisermos focar nestas áreas, até em termos de audiências de televisão, e estou a dizer isto no sentido positivo, porque as pessoas querem resolver os problemas do país e querem ver as grandes questões discutidas, até nesse sentido há audiências. Nós, no Grupo SIC, enfim, não venho aqui fazer a publicidade do meu grupo, mas temos, por um lado, a liberdade para falar destas coisas e, por outro lado, temos apostado, de facto, nestes dossiês e eles até nesse sentido dão retorno. Mas não chega, temos de continuar a discutir estas questões todas e temos que perceber verdadeiramente porque é que agora aparecem os senhores a ser acusados de ter eles aumentado muito a dívida pública. Não, ela já existia, ela estava debaixo de teres varreram para aumentação e agora apareceu tudo. E é dessa forma que nós chegamos a um país que tem, em termos de dívida bruta ou de todas as responsabilidades que temos com o exterior, temos 3 tipos. Não é um 120% do PIB, é 490 mil milhões de euros de responsabilidades perante o exterior. Atenção, estou a falar da nossa posição de tudo o que é responsabilidades perante o exterior, incluindo dívida, partes de empresas tidas de construir sobre nós, tudo o que temos que pagar, tudo isso está aí nessa conta. A dívida bruta é outra, é 250 mil milhões só. Mas temos um país assim, desequilibradíssimo, que já começa a apresentar sinais de que, a nível do Estado, está a começar quase a deixar de fazer dívida. E o quase a deixar de fazer dívida é uma expressão corrente, para dizer uma coisa muito simples. Está quase a deixar de ter déficits primários, quase, mas falta quase. E esse quase, volto mais uma vez a dizer, correndo o risco de ser apontado do ponto de vista partidário e ideológico. Volto a dizer, esse quase tem tudo a ver com os senhores do Tribunal Constitucional, que eu acho que têm toda a legitimidade para tomar as decisões que tomam, estão lá para fazer o trabalho deles, mas a verdade é que nós
como país do 8 e do 80, umas vezes estamos em euforia, outras vezes estamos em depressão. E sabe-se lá se daqui a uma semana, porque há um risco de que possa haver um novo chumbo, um chumbo da nova SES, da formulação da Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Isso pode acontecer. Pode acontecer que os cortes de salários e os cortes das pensões de sobrevivência que vão ao Tribunal Constitucional outra vez sejam chumbados. Pode acontecer que o corte de subsídios de emprego e de doença seja chumbado. Os cortes de pensões das empresas. É um conjunto de coisas do orçamento. Pode provocar uma instabilidade enorme se voltar a ser apreciado e chumbado. Se não houver condições para cumprir o que está previsto. E aquelas notícias que trouxemos aqui para no início da nossa conversa nos alegrarmos um bocadinho, podem ficar para segundo plano em relação àquilo que pode acontecer no breve prazo. Portanto, a história deste país, do ponto de vista do curto, médio e longo prazo, é uma história de um país absolutamente entre 8 e 80, entre euforias e depressões, entre país que não tem infraestruturas e que de repente tem que ter todas e fica com a maior rede de autoestradas da Europa, país que aposta em setores que comprovadamente não tinham viabilidade e que depois descobre que afinal os bancos que financiaram esses setores, eles próprios arranjaram maneira de se pôr em risco, e a verdade é que nós neste momento tem decidido com toda a clareza. Não se pode dizer em antena que os bancos estão falidos, não é verdade. Mas a verdade é que nós portugueses já somos donos de 50 e tal, 60% da banca. Esta é a história, a verdadeira história. O Estado ajudou e quem é o Estado? Somos nós. É evidente que os banqueiros que fizeram muitas asneiras também estão a tentar apoiar o Estado rapidamente e eles aprendem rápido e tudo isso é verdade. Mas temos que fazer esse balanço negativo do que foi feito. Aliás, um espelho do que foi essa deriva é o próprio Boletim Estatístico do Banco de Portugal, que durante 10 anos mostra claramente o que foi de mudança do crédito, de economia real, competitiva, para exportações, para transacionáveis, que muita gente nesta sala faz, continua a fazer, para outro tipo de economia que é absolutamente insustentável. E, portanto, desse ponto de vista, acho que temos que aprender com as lições do passado recente, e mudar decisivamente aquilo que tem sido o nosso enquadramento. Há uma outra área que está ligada a esta e que tem que ver com aquilo que é o financiamento das empresas. Eu estou falando um bocadinho a novas funções, não é? Veja lá o que vai fazer. É o cidadão que fala consigo, não é? Veja lá o que vai fazer. Eu confio em si. Competência seguramente. Mas deixe-me dizer o seguinte: contaram-me uma versão de ideia do que seria o Banco de Fomento. Não, contaram-me um regulador contou-me o que queria que fosse. E eu gostei muito da conversa. Já foi há quase um ano, mais de um ano. Eu disse assim: todo este crédito foi implementado, agora temos que não só o que havia na banca emprestar, como o que vinha da União Europeia. Passava sempre pelos mesmos e agora sempre aos mesmos sítios. O caminho corre sempre lá para a mesma forma. Portanto, agora vamos fazer diferente. Só há uma maneira de fazer diferente. É canalizar o dinheiro preferencialmente para o capital das empresas, seja sob a forma de participação direta em capital ou indireta, com tipos de dívida e depois convertidos. Para quê? Para reforçar os braços das empresas, para elas depois já poderem ir à banca e a banca fazer o seu papel. Eu gostei muito da conversa. E foi-me dito que sim, senhor, com esse nome ou com outro nome seria Banco de Fomento. E eu disse assim: vocês ainda vão pegar muito para isso. E foi há um ano e meio daqui a pouco dessa conversa. Ainda bem que o processo não parou. Se esse modelo de ajudar as empresas e participar no capital direto ou indiretamente for posto em prática, algo que sei ainda não está bem definido, nem sequer o montante de capital pode ser por essa via e o outro será para empréstimo. Mas se reforçarem por aí, na minha modesta opinião, pode ser uma solução. E aquele que for emprestado, peçam-no de volta. Peçam-no de volta. É que isso é uma condição, eu não sei, mas acho que os países têm muito problema de desgraça. Ou têm que lutar para conseguir as coisas, ou então é uma desgraça. E isto é para falar muito dinheiro e depois é uma desgraça. Peçam-no de volta, ou obriguem os empresários a mostrar o seu valor nesse aspecto. Muito valor tem, mas às vezes as coisas, quando há muita facilidade, depois as derivas acontecem. Bom,
E já agora, deixa-me dizer também que a outra guerra é uma guerra enorme. Essa é uma guerra enorme. Também passou pelo Parlamento. Foi tudo construído para dar cabo da competitividade das nossas empresas. Que tem a ver com aquela floresta de regulamentos, planos de ordenamento, planos ambientais, que é uma desgraça. São planos de esmagamentos, magam a atividade económica. E tudo isto tem a ver com uma coisa que está diretamente relacionada aqui. Eles têm quem os apoie. A máquina do Estado é toda orientada e quer que haja cada vez mais regulamentos desses. Para quê? Para justificar a sua existência. É uma formulação clássica, o poder mede-se pelo número de pessoas que cada um gera. Quanto mais pessoas um dirigente público gerir, depois mais poder pensa que tem. E, portanto, não só os planos de ordenamento e esses grandes pacotes legislativos são muitos e contraditórios entre si, como depois a interpretação desses planos dá origem a jurisprudências e regulamentos que são absolutamente caóticos e que levam a uma coisa muito simples. Os empresários estão na mão de si. E como tem decidido, está em guerra com quem decide também, e são muitos a decidir, 15, 16, 17, para os olhos do poder, é uma desgraça, não tem mais ninguém. E isto aqui é uma guerra que eu também tenho receio que vai embora e não se resolve. O ministro Jorge Moreira da Silva pareceu-me que entrou com boa intenção. Disse-me logo no início que iria fazer uma coisa que era fazer, remeter todos os planos de ordenamento a uma janela que é o plano diretor municipal. Eu achei aquilo bem. Em princípio, se há só um interlocutor, poderá facilitar. Mas agora apareceu com uma ideia que eu, quando tiver a ocasião, vou lhe dizer: você está a fazer exatamente ao contrário. Agora apareceu com a ideia que tem que se limitar ao mínimo as urbanizações, as partes de urbanização do terreno. E aquilo é um disparate. Quando se reduz a oferta do bem, o bem sobe de preço. Porquê é que foram feitos planos diretores municipais neste país que tinham assim uma pequenina ilha de urbanização e o resto era tudo ou agrícola, ou ambiental, ou florestal? Era para fazer aparecer o produto. E para quê? Para as pessoas não tinham dinheiro, tinham que ir ao banco. Isto resulta de um conluio entre poder político e poder da banca. Desculpem, eu exagero às vezes na minha análise, mas esta para mim a longo prazo parece muito clara. E depois havia uma terceira ordem de classificação que era o urbanizável. Para quê? Para os autarcas terem o seu poder assim. Desculpem lá, acabem com isso. Regras claras. Deixem-se disso. Querem voltar atrás? Eu não sei. E não estou aqui a fomentar que se faça tudo, que se urbanize todo o país. Já temos excesso de infraestruturas, é muita coisa. Já temos excesso de habitação, temos 700 mil casas a mais. Não é isso que eu quero dizer. O que quero dizer é que o princípio de restringir resulta exatamente ao contrário. E eu aí vejo que a orientação política já não está muito bem como devia estar. Agora, há um ministro que diz assim, a outra notícia da atualidade desta semana: o Governo vai enumerar o top dos 12 fardos burocráticos entre empresários e administração pública. E esta é uma afirmação de Miguel Poiares Maduro, e que fizeram um grande inquérito, vai ficar fechado, ficou fechado hoje, em princípio. Não, aliás, vai ficar fechado amanhã. Eu pergunto-me assim: eles andaram 2 anos e meio a saber quais eram os 12 fardos. Mas não podiam já ter resolvido estas coisas. Por amor de Deus, não empatem mais. Eu acho que chegou o tempo em nós olharmos todos para o tipo de organização económica e de regulação que temos e perceber que ou mudamos agora ou não vamos a tempo. Caímos definitivamente. E agora era a altura de mudar. Isto também tem a ver com outra coisa que eu não deixo de focar nas conversas, que é o seguinte: nesta economia, que nos foi dito que evoluía para um modelo de liberalização e que o Estado saía da prestação de serviços económicos, de bens e serviços económicos, e que fazia, apostava na regulação forte, o que é que fez? Se nomeou reguladores, são dezenas. E eu desculpe lá o meu bom feitio, o que vejo naquilo tudo, tirando 2 ou 3, que eu de facto acho que devem continuar, que é o Banco de Portugal e a CMVM e a Autoridade da Concorrência, e pouco mais. O resto são conjuntos de pessoas altamente pagos, que o país não tem dinheiro para pagar, que fazem repercutir o preço do seu custo, da sua própria existência, sobre o serviço prestado e que não regulam coisa nenhuma. E os lobbies que falámos continuam a cobrar o que querem. E isto tem que acabar. E, portanto, aí
Eu costumo dizer que sou liberal na criação de riqueza e que defendo uma democracia cristã, social-democracia ou socialismo moderado na distribuição. Digo que, em relação a este aspecto, a própria Troika está enganada e os governos centro e social-democratas e democratas cristãos estão enganados, e os socialistas moderados que fizeram esta arquitetura também estão enganados, nos negócios que têm a ver com os combustíveis e com a eletricidade, com o gás natural e com o gás engarrafado. Devia haver um cap, que era a média europeia sem impostos. Um dia destes, mais ano menos ano, vão chegar a esta conclusão. Porque nas economias, em mercados com 10 milhões de pessoas, cristaliza tudo e cola-se tudo acima. E eu, que até, volto a dizer, defendo o liberalismo na criação de riqueza, acho que isto é uma ingenuidade. Pensar-se que quanto mais operadores existem, melhor se resolve a questão e baixa o preço. Não resolve. E pensar que existem reguladores que são fortes, não são. Moram todos no mesmo bairro e participam todos dos mesmos meios sociais e culturais. E, portanto, são permeáveis. Enfim, eu já me alonguei demais, acho que é só falta uma parte que tem a ver com a política e para a resolução dos problemas da política de Portugal. Falta referir uma parte que é a discussão sobre o que vai ser os próximos tempos, o programa cautelar. Quando se diz assim, nomeadamente o líder da oposição diz assim, temos que fazer uma saída limpa para cumprir o ano. É uma armadilha, é uma tática partidária. Porquê? Porque pode não ser possível. E, portanto, o que eles têm a querer colar o Governo uma responsabilidade de sair sem cautelar. Sabe-se lá se conseguimos ou não. Na minha modesta opinião, até foi uma imprudência da Irlanda sair sem cautelar. Um dia deste há um problema financeiro qualquer provocado pelos americanos, que eu continuo a dizer, continuam loucos a emitir dinheiro. Vamos lá ver se eles agora começam a reduzir, mas aquilo é uma loucura que eles estão a fazer. Se houver um problema externo, que não tem nada a ver com Portugal, mas que leva a que os juros dos estrangeiros voltem a subir, o que é que vai acontecer? Se calhar a Irlanda depois tem que voltar outra vez a bater à porta do Fundo de Estabilidade e depois como é que é? Portanto, estas coisas, o melhor era conclusão política, o melhor era haver entendimento entre PS, PSD e CDS, já que os outros nunca querem chegar no entendimento, deixarem de falar no cautelar de dano e leve, pensarem o que é melhor para o país e, acima de tudo, conjugarem-se para definir um conjunto de reformas que eu acho que devem passar por várias questões que falámos aqui, que têm que ter um acordo de maioria, incluindo do Partido Socialista. Porque senão não vamos conseguir fazer essas reformas estruturais que são necessárias, apesar de já haver sinais de melhoria da atividade económica. E essas reformas, a boa vontade política, pois, já tem que existir, e a clarividência para que se resolvam estas questões tem que existir, mas muitas vezes desbarra com uma discussão no Parlamento e uma discussão na sociedade, que é um problema. Pequeno exemplo. Cada vez que se diz assim, as leis ambientais, que têm o objetivo nobre, na prática, bloqueiam a economia. Os ecologistas e os ambientalistas que fazem parte de uma camada intelectual que vive boa parte dela à conta do Estado, nomeadamente em Lisboa, levantam-se logo e inundam as redações e os jornalistas com conferências de imprensa e gritos aqui não tem que querem dar cabo do capricho do mundo. E nunca se consegue resolver. Portanto, aquilo só se resolve com um acordo de regime, tal como fizeram para o IRC e ainda houve entendimento, que aliás já tardava, embora eu acho que descer impostos nesta conjuntura é um bocadinho complicado, mas pronto, já tardava, foi feito e deviam fazer para todas estas áreas de que estamos a falar. Bom, exagerei. Peço desculpa. Muito obrigado pela vossa atenção. pela sua apresentação. Tal como somos um país bipolar, eu também me senti bipolar em altos e baixos da sua apresentação, coisas positivas e outras muito negativas. Mas vamos passar à fase das questões. Vamos ter agora 15 minutos para a plateia para colocar algumas questões. Tem o microfone. Eu acho que as apresentações suscitaram muitas, não sei se inclusive vai fazer perguntas. Eu durante a apresentação omiti as futuras funções. Então, desculpe, posso fazer uma pergunta para o Fernando Alves? Diga-nos lá o que é que vai fazer. Eu não sei se
aceito não estava obviamente acertado, mas isso é uma vantagem que só você que tem, que é subitamente assumir uma função. Está, o que eu vou fazer, está anunciado, fazer parte da Comissão Instaladora da referida Instituição Financeira de Desenvolvimento, como disse bem, um tema discutido há muito tempo. E, portanto, eu também não é aqui, nós estamos em vias de ser formalmente nomeados, é expectável que saia a nomeação formal nos próximos dias. E, portanto, não compete aqui sequer nesta altura estar a adiantar muito sobre isso. Mas penso que houve uma tendência europeia, até na Inglaterra, mas tradicionalmente tem sido assim, de procurar, face à crise, encontrar remédios para aquilo que se chama, uma coisa que as pessoas neves naturalmente poderiam comentar com gigantismo e com muita polémica, os chamados gaps de mercado, as ineficiências de mercado, a capacidade de intervenção pública em certas frentes. Mas, resumindo, o pressuposto é que em algumas áreas os agentes económicos não são suficientemente eficientes para satisfazer a procura das necessidades nesta vertente de capital e, portanto, se justifica uma intervenção pública. Este é, aliás, o pressuposto genérico do princípio da aceitação por parte de Bruxelas deste tipo de intervenções ao abrigo das regras do auxílio do Estado. Nós temos que fundamentar que em certas áreas há certas fragilidades, deficiências, chamados gaps de mercado, e efetivamente é óbvio que há algumas frentes a questão é relativamente pacífica do ponto de vista dos argumentos que têm que ser reduzidos de justificar aquilo que tem a ver com a dimensão dos capitais próprios, como referiu. É um tema que, objetivamente, em Portugal e na Europa do modo geral, os mercados de capitais tendem a ser muito ineficientes, nomeadamente para startups e empresas de média dimensão. Em Portugal, eu acompanhei o mercado de capitais durante muitos anos, em várias funções. Na primeira fase, como responsável da área de research, uma das primeiras corretoras que houve nos anos 80, já na altura se tentava criar um mercado de capitais para as PMEs. Nunca funcionou porque nós nem temos uma profundidade no primeiro mercado. Se a gente for ao PSI 20, do total das empresas do PSI 20, muitas delas têm um nível de liquidez e de capitalização bolsista que, à partida, as faz pouco atrativas para os investidores. Quando ia aos Estados Unidos, quando era administrador da Luz ao Mundo, e nós íamos lá falar com os investidores que eram acionistas da Luz ao Mundo. Uma vez estávamos no Wall Street Center, no World Trade Center, com um fundo de Oppenheimer, e eles diziam: bem, o vosso projeto é de facto muito interessante, vocês casam bem com conteúdos e a área do cinema com os mídia, mas vocês são muito pequenos e, portanto, nós não temos condições para gastar dinheiro a estar a acompanhar uma empresa com uma capitalização bolsista muito pequena. Esse é um drama e, portanto, eu admito que essa é uma das áreas em que, eventualmente, as políticas públicas podem ajudar, de alguma maneira, a dotar capitais que, pela sua escassez do ponto de vista do perfil de risco dos investidores portugueses, que não têm muito dimensão para investir nessa frente, e pela pouca dimensão do nosso mercado, vão atrair também, ao nível do equity e dos capitais próprios, interesse internacional, exceto nas grandes empresas, as PTs, etc. Um outro tema mais complexo é o tema, obviamente, desta problemática da satisfação ou não daquilo que é uma restrição da ausência de financiamento bancário, que é um tema sempre muito discutido. Eu acho que aí há temas distintos. Há um tema que é um tema de solidez financeira das empresas, e se a empresa de facto tem problemas de viabilidade e de sustentação do negócio, não parece que faça sentido uma política pública esse problema subsidiando um caso perdido. Por isso que nós discutimos muito o que é que devemos fazer ou não desse ponto de vista, e às vezes vinham com ideias do género de vamos agora lançar umas linhas a 20 anos para empresas. Eu dizia, mas 20 anos não é provavelmente o ciclo económico de uma empresa. 20 anos é uma linha necessária para investir no aeroporto, ou numa infraestrutura de grande dimensão que tem de facto uma esperança, um ciclo de vida e uma vida útil muito longa. Uma empresa tem um ciclo de 5 anos e, além disso, já é excessivo. Portanto, se ela precisa de 20 anos para sustentar um cash flow mínimo, deve provavelmente não ter futuro, porque nenhum investidor estaria disponível para pôr lá dinheiro à espera só de um retorno daqui a 20 anos. E, portanto, tem que se fazer uma linha. Agora, por exemplo, nós no que fizemos ao nível do financiamento bancário, com a intervenção da banca, e é isso que se pretende, nós não queremos entrar minimamente em concorrência com a banca comercial. Queremos é criar condições para potenciar a capacidade da banca de intervir em zonas em que há habilidades. Por exemplo,
A dívida bancária, tradicionalmente, já foi isso, é uma dívida de muito curto prazo. Quer dizer, bancos portugueses não têm tradicionalmente perfil, nem têm vocação para financiar a longo prazo, exceto em grandes empresas e em projetos. E foram lançadas estas linhas PME Crescimento, que têm basicamente por trás um mecanismo de garantia mútua do Estado, com suporte ou de fundos comunitários ou de fundos nacionais, mas que permite efetivamente disponibilizar passivo bancário com prazos até 10 anos e com um spread ligeiramente inferior ao spread do mercado, que aliás é eventualmente até muito inferior, porque não há comparável no mercado para financiamento a tão longo prazo. E, portanto, nessas áreas, eu diria que há intervenções possíveis. Há depois, obviamente, as zonas dos produtos em que toda a gente fala, em Portugal e na Europa, os chamados produtos híbridos, que não são bem capital puro, nem são dívida pura, que se admite que se possam desenvolver mecanismos de cofinanciamento em que, por um lado, o empresário tenha um potencial de valorização futura significativo, chamado upside, e, portanto, se permite financiar temporariamente um projeto, desde que ele tenha um potencial de saída e, portanto, permita uma desacoplagem, se me permite a expressão, da parte pública a prazo. Mas, enfim, este é o, digamos, se quiser, o rascunho das ideias e aquilo que se tem discutido, o formato exato, é isso agora que nós estamos a trabalhar, vai depender do capital que temos disponível, das condicionantes à utilização do capital, porque, portanto, falar também muito disso, por exemplo, a utilização de fundos comunitários tem restrições significativas quanto à dimensão das empresas, às regiões, portanto, fundos comunitários não podem apoiar genericamente empresas da região de Lisboa e do Algarve, essa é uma restrição importante, que aliás na área do capital de risco também existe, e que por vezes cria dificuldades, porque obviamente que esta segmentação regional, percebendo-se do ponto de vista estatístico e da lógica negocial, que aparentemente foi traçado há 10 ou 20 anos atrás, tem no caso português fronteiras, a meu ver, mas são uma opinião pessoal, como é óbvio, relativamente artificiais. Aliás, por exemplo, em algumas áreas, na área dos fundos comunitários de apoio a projetos de implementação da administração pública, aceita-se um chamado princípio do spillover, que é, eu, apesar de apoiar em Lisboa, como isto tem um efeito a nível nacional, por exemplo, quando nós apoiamos a implementação das lojas do cidadão, ou um portal web da loja do cidadão. Apesar do projeto ser iniciado em Lisboa, entende-se que há um spillover effect, um efeito de arrastamento que beneficia o país e que pode-se apoiar. No caso das empresas, esse mecanismo não existe e, portanto, isso cria uma restrição de utilizações de fundos que é uma restrição, mas essa é uma restrição não negociável, mas enfim, espero que tenha dado umas luzes, mas ainda a seu tempo falaremos. Mas o que não vai acontecer, certamente, falo também com os meus colegas, é dinheiro fácil ou financiamento em condições fáceis e sem exigência de retorno. E já agora que me lembrei disso, isso é interessante. Mesmo na minha experiência atual, em função pública, eu acho que há em Portugal criou-se um estilo que é uma tendência para, em muitos casos, até complicar nas regras que se impõem. Temos discutido muito isso, o que é que nós temos ao simplificar, se as regras são todas necessárias ou não para filtrar critérios de seleção, mas depois também não seguir as regras com rigor absoluto. Às vezes até discutir internamente. Em Portugal, quando se trata de impostos, de facto a gente sabe como pagar o imposto, se não pagar ou é executado ou tem juros de modo. Nas outras áreas, devido a obrigações mais ou menos próximas, há sempre a possibilidade de reinterpretar, repensar, considerar que se está incrível. Mas agora temos uma questão, recentemente, a discussão que há uma parte dos apoios comunitários que são reembolsáveis. Basicamente, estamos a falar de apoios a taxa zero, não só fundo perdido, e, portanto, ao fim de um período relativamente longo, o empresário faz o seu projeto, constrói a fábrica, etc. E depois tem um tempo, 2, 3, 4 anos, para reembolsar uma parte, raramente é 100%, porque há sempre prémios, desde que o projeto corra bem, prémios de realização. O que agora que se coloca é, há empresas que têm algumas dificuldades financeiras e, portanto, lá vem o pedido habitual de, mas se pudesse renegociar. Isso é um tema que primeiro perceber se certas circunstâncias como os bancos também renegociam o financiamento, porque entendem que em certos casos há dificuldades,
mas é a zona sensível dessas matérias, que é uma coisa que se instituiu, que é, as regras existem, mas depois há sempre uma forma de as reinterpretar. E eu preferiria, eu acho que é esse o caminho que temos de seguir, ter menos regras, mas mais rigor no seu cumprimento. Sabemos que a regra é aquela e é para cumprir. É um desafio que, aliás, nos outros temas preferidos do ordenamento, do território, etc., também se coloca lá. E eu acho que a sua ambição, é uma opinião pessoal, naturalmente, eu também partilho dessa visão. Penso que o problema não está só em Portugal, nem talvez acima de tudo em Portugal. Há muita coisa que é originária em outra frente, que normalmente é interna, mas que nós podemos multiplicar. Mas há aí, de facto, layers sucessivos de regras e regulamentos que, de facto, criaram uma carapaça, mesmo quando se tenta fazer mudanças, por exemplo, em áreas de licenciamento, que nós introduzimos, licenciamento zero, etc., depois há sempre uma zona, que é essa que referiu, que fica um bocadinho à parte da transformação. Porque ela é de tal maneira, é um lastro tão pesado, que eu penso que aí sim teria que haver um acordo do regime para repensar isso com princípio, meio e fim, não ficarmos apenas pela pele superficial da situação. Muito obrigado. Acho que já ficámos com muitas pistas e já reparamos que há muito pensamento por trás da construção do projeto e eu acho que isso é fantástico. Mais questões? Temos uma sala cheia. Tem alguma questão? Bom, sou passar talvez para o Dr. César dos Neves. Na perspectiva de empresas, não todas, mas uma boa parte, continuarem os serviços, sermos olhados para a economia mundial, era se há conhecimento do modelo de funcionamento, por exemplo, do Google, que tem um produto imaterial e que tem milhares de pessoas a trabalhar num foco, ou digamos, num produto com diversas... Algumas pessoas serão comerciais e fazem os seus contactos telefónicos, mas há uma imensidade de pessoas, portanto, a cadeia hierárquica, a minha dúvida é na cadeia hierárquica. Há a ideia do tal do Larry Page, mas para continuar o negócio, para o desenvolver, para o adaptar, digamos, ao mercado, como é que funciona uma empresa daquelas, com tanta gente, a colaborar para um único objetivo e de forma organizada e excelente, como nós conseguimos ver? Se há conhecimento sobre isto. Muito obrigado. Eu queria começar por dizer que o meu amor aos serviços é nulo, porque não é muito preocupado com os serviços, estou preocupado no que se faz dinheiro. Por acaso tem sido nos serviços, mas fazem dinheiro noutro sítio e façam dinheiro não fazem. Eu sou contra as modas industriais e de serviços, sou contra as modas. Não interessa onde é que a moda, interessa onde é que se faz dinheiro. Claro que há muitos estudos sobre a Google, aliás, a Google está na moda, há uma enorme quantidade de estudos sobre isto, mas esses estudos são inúteis, porquê? Porque não funciona mais nada nenhum não ser a Google. Porque ninguém vai conseguir copiar a Google, só a Google. Porque é um caso único, porque é um caso excepcional. Dali pode tirar algumas ideias giras para a vossa empresa. Claro que sim, mas se calhar no vosso vizinho também. Não é preciso ir à Google, porque vai ser mais próximo, mais parecido. Não é? Aliás, o Google nem sequer é um problema de muita gente. Há outras empresas muito maiores. Não é? Aquilo tem um impacto enorme com pouca gente. E é isso que é o grande negócio. Conseguir fazer um produto que toda a gente compra. Enfim, a língua portuguesa é um produto que a gente usa mais, não é? Felizmente, não tenho nenhuma empresa a produzir, mas é um produto que nós todos usamos. Não pagamos nada por ele. A Google está quase a esse nível. Quer dizer, estamos quase a chegar ao... Agora o problema é que há um que é dono da Google. Portanto, consegue cobrar, se eles conseguissem usar os verbos e cobrar pelos verbos que nós usamos, estavam ricos, não é? Todos nós estamos a usar verbos todos os dias, a cada momento. Ora bem, a Google faz isso. Portanto, consegue controlar uma linguagem, que é a linguagem que nós usamos, todos, e eles, por um pouquinho que seja, ganham muito. Isso é que é o truque, não é? Não é a estrutura interna que é importante. Isto não quer dizer que nós não possamos tirar ideias, mas como digo, temos ideias de onde elas estão, e às vezes é mesmo aqui ao pé. E os estudos que nós fazemos sobre as empresas grandes são toneladas. Eu queria saber a quantidade de indústrias que há só para estudar o funcionamento da Google. Mais questões? Ainda temos tempo para mais uma questão. E já várias vezes tentei ligar para a televisão, mas estes assuntos nunca foram de colocar as situações que exponho à sua consideração, porque eu trabalho para várias empresas do mesmo grupo e, portanto, somos empresas aqui da Leiria, temos localizados e
E, portanto, é assim, há várias situações que o Estado está-nos a travar o nosso caminho e ninguém consegue fazer chegar o notício ao Estado. O Estado bloqueia-nos o caminho. O Estado devia abrir o caminho às empresas, porque, por exemplo, na área automóvel, na área dos caminhões, nós temos um parque de caminhões e pagamos para ter os caminhões à venda uma média de 500 a 600 euros por caminhão. Ainda há dias, vimos confrontados com o problema das notificações que saíram, ficávamos impossibilitados de ter uma declaração de não dívida quando andámos sempre a trabalhar na localidade. Nós trazemos caminhões de estrangeiro, chegamos com eles a Portugal. Quem é responsável pelo pagamento daquele imposto é quem põe cá o caminhão. O primeiro ano. É assim, isto não pode ser tributado à empresa que tem o seu objeto de negócio como venda de caminhões, mas sim quem utiliza o caminhão. Não é assim? Altere-se a lei. Altere-se, porque ela deve ser alterada. Outro, guias de transporte. Expliquem como é que é possível a alteração que isto teve e que toda a gente ficou calada. E veio o Dr. Domingos Azevedo e os outros por aí, que têm grandes participações em empresas de software, não é? E que toda a gente se glorifica. E hoje todas as empresas que aqui estão, e perguntem a todos qual é o valor que se paga para ter hoje o acesso a uma empresa, para ter software, para ter... Ouçam, eu tenho uma simples empresa de construção, por exemplo, que paga uma grande mensalidade para conseguir ter, portanto, o acesso ao software, a legalização, uma área de consulta. Nós temos um grande grupo de várias empresas que pagamos muito dinheiro para ter desenvolvimento. E vem o Estado e diz, não, agora vem mais um pesquisinho ali, um códigozinho, porque é necessário, porque precisa de ter este código. Agora, antes de sair com mercadoria daqui, venha lá, diga lá para onde é que vai, depois se o caminhão tiver um problema no caminho, tem que fazer uma guia daí para lá e depois daqui lá para ali, não é? Eu vou dar um exemplo. A guia tem que ser feita no momento, antes da saída, sempre tem que ser comunicada. A guia de transporte tem que ser comunicada antes de se iniciar o transporte. Então, se eu fechei o escritório, quem é que está no escritório para fazer chegar à direção de finanças, não é? Aquela comunicação. Eu dei ao doutor aqui da Direção de Finanças de Leiria e fiquei conhecida por a menina da panela de sopa. Porque eu disse que já estava em casa a fazer a panela de sopa com os filhos, são 3, no meio disto, não é? E tinha que ir num instante ao escritório fazer a guia para dizer que o meu motorista está a sair com os pneus lá de cima do norte e que, coitado, não pode fazer a guia à mão, tem que a fazer por computador. Não é? Repara, o motorista mal sabe conduzir um caminho, quanto mais agarrar no pode vir fazer a guia. Não, depois para o Não tem problema. Pronto. Trava-se o caminho das empresas. Por outro lado, há objetivos que nós não os conseguimos concretizar com todos estes travões, não é? Depois, glorificamos soluções como a descida de IRC, expliquem-me lá onde é que andam as empresas a ter imagens para a descida do IRC, quando depois se aumenta a tributação por conta e alteram-se as regras do PEC. Dr. José Gomes Pereira, faça por favor um programa e explica a todos, porque eu acho muita piada quando se fala hoje, desceu-se o IRC. Não, o meu problema hoje não é IRC. Não é conseguir margem para o IRC. É uma empresa que investiu e que está a investir no país e depois dizem, não, a senhora tem resultados negativos, como tal, se tem um carro minimamente bom da sua empresa, o gasóleo, as despesas de reparação, a amortização, em vez de 20%, paga-se para 40%. Olha, eu vejo um parque automóvel, que eu penso que é o mínimo que alguém pode ter, não é? Um empresário, coitado, que arrisca a sua vida, dá o seu aval, tem a sua casa, tem tudo o que tem tocado, o seu futuro até lá acima ao céu, como posso imaginar, que é o que os bancos nos exigem, não é? É uma coisa que a gente podia ser antes de ser empresários, é? Não ter filhos, sermos divorciados, não temos bens em nosso nome, mas todos nós partimos para o investimento, com filhos, casados, com bens, porque somos um país de proprietários, não é? Pronto. Mas, eu não queria aqui alargar muito mais, mas tenho pena, porque eu acho que também estou um bocadinho nervosa, porque de facto já dá alguns dias para expor as mas linhas de crédito PMEs em festas. Os bancos, aliás, eu tenho uma numa empresa, tive que fazer um depósito a prazo, está bem? Pronto. Tive que fazer um depósito a prazo. Atenção! Tive que fazer, não podem bater palmas, que se calhar pode haver muita gente não foi. Eu fui, várias empresas, tenho 2 empresas com depósito a prazo a calcionar o PME crescimento. Não é? Tinha que ser assim, não é? Pronto.
Não pedi? Sim, exatamente, pelo mesmo valor. Pronto. Falei de fios, falei de habitação autónoma, falei de descida do IRC, portanto, retirem o caminho, porque eu acho que é assim. Os empresários, para continuarem a investir, para continuarem a acreditar no país, temos que ter à altura, aliás, e nós temos aqui uma direção de finanças aqui no nosso distrito, peço desculpa, mas é assim, peca por exageros, peca por loucuras e, por exemplo, para dar só um simples exemplo, uma das empresas que tem, que se honra de todos os seus compromissos, a última impugnação que tivemos que fazer agora veio o Ministério do Ambiente, isto é para rir, atenção, também dá para televisão, veio o Ministério do Ambiente e tal, sucatas, lixo, coisa. Vocês têm que ter os carritos aqui debaixo de umas estruturas. Então, e agora, como é que fazemos? Isto aqui é zona verde, não se pode construir, a Câmara não deixa. Faz-se uma estrutura metálica. Pensámos assim, ok, fica aqui uma estrutura metálica, quando for necessário sai daqui e vai para outro sítio. Os carros lá para baixo, pagou-se 3.500 euros ao Ministério do Ambiente, e a depósito na CGD, está feito. A seguir vem a sua doutora da Direção de Finanças de Leiria, que já nos conhece de outra empresa, como sempre, andam atrás dos Cupra, não é? Porque aqueles que não Cupra não estão cá, com 3 anos vão embora. Então, ok. O quê? Uma instalaçãozinha? Não. Isto é de proveito próprio. Proveito próprio, doutora, desculpe lá. Uma estrutura com caminhões aqui por baixo, é proveito próprio. Eu disse, doutora, desculpe, isto não pode ser assim. Não. Vamos lá. Pronto, isso é um assunto para depois. Agora deixe lá tributar, que isto depois a gente faça assim, cubra e reclama. Doutora, desculpe, mas eu não tenho advogado por avença. Não, ok, tudo bem. Sim, senhora, a multa está aí, está feito. Somos uma empresa incumpridora. Claro, então veio o Ministério do Ambiente e multa. 3.500 euros. A seguir faz-se uma obra que isto é de proveito próprio. Pois eu disse, olha, doutora, eu vou vir baixo da carne carne, porque aquilo até tem buracos para os pardais passarem de um lado e do outro. Eu disse, eu desmonto e vou vender. Eu vou vender aos bocadinhos o ferro. E ele disse, não, dona Zélia, não. Está isto, depois vocês reclamam isto facilmente e provavelmente vão ganhar em tribunal. Bem, acho que diria ao doutor César das Neves, abrimos a caixa de correio, não é? Doutora, veja lá como vocês... Posso responder? Você fez uma série de perguntas e também fez uma provocação, é para rir em televisão. Nós falamos de coisas sérias, às vezes com graça, mas falamos de coisas sérias. Mas se quer que eu responda diretamente, eu faço-lhe uma pergunta. Quer que eu vá para o pé de si queixar também? É que eu também vou. Pior é que não temos aqui um conjunto de governantes para nos responder. Mas eu vou falar do meu caso. Espera aí que eu Ouça, eu vendi um apartamento e tive que pagar um certificado energético. 250 euros, já há 3 anos. E os tipos arranjaram uma maneira de fazer passar uma lei no Parlamento, que é o seguinte, cobraram por amostragem, não foram ao meu apartamento ver a instalação elétrica. Isto é inconstitucional. E nunca ninguém pediu para se aferir a inconstitucionalidade de um pagamento por um serviço não prestado. E foi uma empresa com base numa lei aprovada no Parlamento. E, portanto, eu também me queixo. Outra, eu estou quase com 50 anos e vou ter que renovar a carta. Porquê? Eu vim conduzir para aqui e acho que não há problema nenhum. Isto tem tudo a ver com o que falávamos ainda há bocado. Existem mercados que são criados artificialmente para dar dinheiro aos amigos. Desculpem, não há outra maneira de ser isto. É assim. E isto é muito marcado por muitas decisões burocráticas que infernizam a vida das pessoas. E eu estou do lado de quem denuncia isso. E muitos casos não. Muitos casos. Eu já lhe peço contar. Mas eu já lhe faço um desafio. Ai de você que vá para a reportagem sem dizer como está a dizer agora. Tem que dizer assim. Depois não fico lá com umas palavras mais soft, tem que ser assim. Bom, este é o Programa Nacional e estas coisas, às vezes nós falamos nestes fóruns sobre isto e parece que estamos a falar de coisas menores, não estamos. Isto inferniza a vida das pessoas e são estes bloqueios que nós temos que definitivamente resolver. O que é que acontece a nível de projetos de maior envergadura e de gente com muito mais capacidade de negociação, para não dizer um palavrão diferente, que têm dinheiro para pagar advogados, têm gabinetes de estudos e têm capacidade de lobby, essas pessoas conseguem, ou essas instituições conseguem resolver os problemas muito mais facilmente. Isto depois cristalizou-se agora, com as vias verdes para o Espino e para outros projetos. É uma maneira de contornar isto diretamente. Então, e os outros?
Este país que é feito por a malha empresarial que é feita de pequenas e médias empresas, que são os que aguentam, mais uma vez, a expressão que é incontornável, que dão emprego à maior parte das pessoas, como é que é? Então, e esses continuam escravizados. E, portanto, temos que desbloquear isso. É por isso que eu digo, vou dizer-lo aqui também com a mesma clareza, como eu acho que deve ser dito, no dia em que houver uma manifestação de 2 milhões de pessoas à frente do Parlamento a dizer assim, meus meninos, acabou a brincadeira. Alterem já as leis todas do licenciamento e da burocracia e facilitem as coisas às pessoas, porque nós exigimos que vocês façam o vosso trabalho. Nesse dia, o nosso país terá chegado a uma fase da maioridade democrática. Também acho que devíamos lá todos exigir que a eletricidade fosse mais barata, que os combustíveis não fossem tão caros como são, porque há ali 2 ou 3 cêntimos por litro que são a mais, e sempre disse isto e direi, são a mais do que a média europeia sem impostos. Sem razão nenhuma. E, portanto, nós um dia temos que ir todos à frente do Parlamento e dizer assim, meus senhores, façam o vosso trabalho. Exijam que estas coisas mudem. Podemos ir poucos, mas serem bons. É preciso que Claro. não tenham medo, porque eu acho que é Não podemos é usar violência, não estou a apelar à violência, mas que nós façamos uma revolução de cidadania é o que este país precisa. Porque já percebemos que a nível da Casa da Democracia, o legislador, com a soberania para legislar, as coisas não evoluem, porque estes atores de que estamos a falar têm origem lá. E depois, agora, o outro lado da questão. Você diz-me assim, o motorista anda com a carga e anda aí pelo país e é um problema qualquer, ou ficou metade da carga, outra metade não ficou, tem que passar uma guia, vieram-me mudar, porque estão em casa a fazer a comida para os filhos. Quão verdade é isso e quando incómodo isso provoca? Sabemos que sim, mas olha, sabe que eu digo isso, você paga pelos excessos e pelos exageros e pela falta de como é que eu dizer isto? De muitos empresários que não pagaram durante muito tempo. Esta é a história. Sim, doutor, mas eu acho Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. E eu disse-o na cara do senhor que convidei para estar comigo e disse assim, você está-se a queixar de pagar 23% de IVA na restauração. Então vocês nem 3% entregavam ao Estado, o que é que vocês querem? Esta realidade existe no nosso país. E, portanto, nós antes de olharmos para o que está cristalizado nas instituições e nas regras, também temos que olhar para nós ao espelho. E nós muitas vezes não cumprimos. E, portanto, o que é que acontece? É o país do 880. Agora aplicam-nos isso. Eu também acho que isso é um exagero. Porque agora é um inferno conseguir resolver as questões no dia-a-dia. Mas somos vítimas do que andámos a fazer durante muitas décadas. Se calhar, se evoluir para um modelo muito mais prático e em que se confie nas pessoas, é um ideal. Se calhar isso até vai acontecer. Eu continuo a dizer que sou partidário da fatura eletrónica e da declaração imediata ao fisco. Sim, mas eu acho Que é uma coisa que muita gente não queria que acontecesse e veio. Aqui é online, tem assim, nós, desde sempre que existe internet e possibilidade de entregar e transmitir dados, eu acho que isso tem sido, aliás, penso que é uma opinião que qualquer pessoa trabalha diariamente com este expediente. É bom, estamos à frente, Claro. somos países à frente. Nós, nas nossas empresas, trabalhamos com a Holanda, com a Alemanha, com a Espanha. Atenção, eu acho que Portugal está muito à frente. Está muito à frente. Agora, há exageros. Claramente. E é isso que depois infernizar a vida das pessoas. Os exageros, porque ser empresário hoje não é sinal de andar na fuga, de andar na candonga, de andar... Aliás, nós, a maior parte das empresas, que hoje querem estar com continuidade, estar com contas, porque não é para estar hoje e não existir amanhã, não é? Claro, Depois pode conversar no final. Sim. Eu não sei se há mais alguma questão curta, com uma resposta ainda mais curta. Bem, Essa questão do fora é curta, mas tem uma resposta complexa. É muito simples. Ninguém quer sair do euro, ninguém. Esta questão de saída do euro é uma questão criada artificialmente por jornais e por meia dúzia de pessoas. Perguntem às empresas, perguntem aos trabalhadores, perguntem aos partidos, perguntem até aos partidos, perguntem a qualquer pessoa, ninguém quer sair do euro. É um dos assuntos que não existe para uma economia como Portugal, é completamente artificial. E que está a ser mantida artificialmente porque dá dinheiro a uma meia dúzia de pessoas, também dá antena a algumas pessoas, não tem qualquer espinha. Quer dizer, se nós saíssemos do euro e ainda por cima com a nossa dívida toda em euro, era uma catástrofe. Até é só estúpido. Não tem qualquer pinta de lógica. Aliás, até o livro do professor Fernando Amaral, que eu sou muito amigo dele, se lerem aquilo com cuidado na parte final, ele mostra que nós não... As condições que ele lá põe para sair não estão realizadas nos próximos 20 anos. Portanto, não é possível. Não resisto. Posso dizer só duas coisas? Desculpa. Eu acho que essa discussão, eu concordo
sempre se as advertências, obviamente, seria uma tragédia. Mas não os próprios banqueiros deixam, porque eles emprestaram-nos em euros e pediram lá fora em euros. E, portanto, eles não deixam que isso aconteça. Mas vou dizer uma coisa. Para muita gente em Portugal, era o regresso ao bem bom. E era uma tragédia para o conjunto. Lembrem-se da altura em que nós tínhamos moeda própria. Resolvia-se o problema com desvalorizações. Era uma maneira de baixar artificialmente a dívida, era de emitir dinheiro e desvalorizar. Lembram-se desse tempo? Depois eu vou recordar um indicador muito simples. Foi o tempo em que os juros eram a 21% e a inflação era a 12%. A margem dos bancos era 9 ou 10%. Veja o que você pagava, não só em perda de poder de compra mensalmente com a inflação e o que entregava ao setor financeiro. Se agora nós nos queixamos, na altura ainda era mais. Eu não quero esse tempo, não quero. O tempo em que viajávamos para a Europa e íamos com os cursos e éramos olhados nos balcões para do Forex, do Exchange, éramos olhados com desconfiança. Não quero voltar a esse tempo, é horrível. Eu acho que ninguém entende. Enfim, é uma discussão, como dizia bem, é uma discussão alguns, para entender. eu acho que há alguns que querem, e por exemplo, discorda da reconversão do escudo do euro, que foi a 200.482, quando devia ser a 100 escudos. Até a moeda é parecida. Essa era a verdadeira discussão, sim, na altura. Exato, quer dizer, e a partir daí isto ficou tudo a duplicar, não é? Portanto, acho que vale a pena repensar. Mas olha que não culpo os governos disso. Sabe, na altura fizemos uma reportagem com as senhoras na praça a vender as alfaces. E então a senhora vendia as alfaces a €1. E o jornalista perguntou, €1? Mas não era 100 escudos. Ah, mas isso é a mesma coisa. Portanto, nós temos uma especial maneira de interpretar o nosso jeito. Bem, então com a temática das alfaces, vou fazer o encerramento da conferência. Gostaria de agradecer aos nossos convidados as suas excelentes apresentações. Estivemos aqui à volta muito daquilo que é a bipolaridade do país, entre o céu da transformação do país para vender Barbies ou Santos de Presunto ou outra coisa qualquer, e onde é que vamos buscar o dinheiro, não é? Já tivemos aqui algumas perspectivas, ou todos aqueles problemas que vão ficar para além da Troika, que acho que é um tema muito importante, vão ficar muito, já vamos complicar mais, baixo do tapete. Mas tem a solução. Tem solução. Agora é que há razão para sermos otimistas, porque o país quer mudar. Portanto, essa é a principal razão do otimismo. Então, e fechamos com a nota de otimismo. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los a estar presentes na sexta conferência, que é no dia 28 de janeiro, com a temática da consolidação estratégica do tecido empresarial nacional. Vamos ter como convidados o Dr. Celso Filipe, subdiretor do Jornal de Negócios, Daniel Bessa, ex-ministro da Economia, Indústria, Comércio e Turismo e, possivelmente, falta a confirmação, a Dra. Manuela Ferreira Leite. Muito boa noite e obrigado a todos. I had to close down my mind. Too many things caught me. Too much could make me blind. I've seen so much in so many places. So many heartaches, so many faces. So many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for